Vamos orar? Pai, louvamos o Teu nome, te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui na Tua casa, podermos compartilhar da Tua palavra, que o Senhor esteja nos capacitando nesse momento, Pai, dando-nos, a cada um de nós, ó Pai, inteligência e sabedoria, para que o conhecimento entre suave, Senhor, a nossa mente. Senhor, me capacita, me dá a unção que eu preciso para transmitir a Tua palavra. Senhor, eu quero mais que palavras, Senhor, mais do que um estudo bíblico, eu quero que o Senhor esteja falando aos nossos corações. Senhor, que bom quando o Senhor traz coisas práticas para a nossa vivência, coisas que vão fazer com que a nossa vida seja edificada, possamos passar pelas lutas, pelos problemas nessa vida e saber como lidar. Senhor, a Tua palavra, ela é boa, perfeita, e ela nos ajuda nisso. Portanto, abençoa-nos, ó Pai, fala ao nosso coração, pois eu te peço isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós estamos aí tendo uma série de lições, vocês já tiveram uma série de lições aí, muito interessantes, que estão baseadas no livro de Atos dos Apóstolos, que fala exatamente aí da igreja, né? Da igreja do Senhor, do início da igreja primitiva, aquilo que aconteceu de maravilhoso, mas também os problemas que a igreja teve, problemas de fora e problemas de dentro. Foram 30 anos marcantes, que mudaram, fizeram uma revolução no mundo. O mundo que estava totalmente afastado de Deus, dentro das suas religiões, de repente conhece algo muito especial, que foi o cristianismo, que chegou até nós e que marcou o coração daquela geração, como marca o nosso coração. Mas foi muito especial aquele momento, onde durante 30 anos os apóstolos, implementaram a doutrina dos apóstolos, ensinaram sobre Jesus, deram testemunho de vida, e foi algo muito lindo que aconteceu, e até hoje a gente fala da igreja primitiva com a boca muito cheia, porque foi um tempo, sim, de lutas, de problemas, de coisas novas, mas também de uma revolução santa no mundo, uma revolução que marcou totalmente a história do mundo. E hoje nós vamos falar do tema da lição, é o contra-ataque de Satanás. Por quê? O que estava havendo? E eu queria que você estivesse abrindo aí a palavra de Deus, lá em Atos 4. Atos 4, eu mesmo vou ler esse texto aqui, a partir do versículo 31, o que estava acontecendo na igreja? Algo muito especial, tinha acontecido o Pentecoste, as pessoas tinham sido cheias do Espírito Santo, Pedro prega, pessoas se convertem, multidão se converte, as pessoas começam a viver um tempo onde a igreja está crescendo de uma forma muito absurda, e as pessoas ficam impressionadas com o testemunho dos discípulos. E o versículo 31 diz o seguinte: tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os discípulos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer uma à medida que alguém tinha necessidade. Então nós vemos algo especial que estava acontecendo ali, Eles tinham uma vida de oração, eles praticavam a palavra de Deus, eles
não deixava ninguém necessitado, nenhuma das pessoas que estavam ali. Quando havia alguma pessoa necessitada, muitos deles abriam mão. Nos versículos 36 e 37, nós vemos aí mesmo Barnabé, ele vendendo uma propriedade sua e doando para alimentar aquelas pessoas que estavam com necessidades. A alma e o coração era um só, havia unidade na igreja, eles estavam juntos. O único objetivo deles era exaltar o nome de Jesus Cristo, e eles estavam aqui exaltando da melhor forma possível, né? Tendo vida de oração, cumprindo os mandamentos de Jesus Cristo, ajudando uns aos outros, interessados na vida uns dos outros. Então havia uma comunhão muito grande. Então eles estavam vivendo um momento maravilhoso, e de repente, o que acontece? Satanás, ele fica satisfeito quando a igreja começa a crescer, quando começa a haver amor dentro da igreja, quando a igreja começa a se interessar pelos pobres, a igreja começa a se interessar por missões, pregar o evangelho de todas as formas. O que acontece? Quando acontece, a igreja está pregando, interessada, fazendo as coisas, Satanás, ele contra-ataca, porque ele não está feliz, e o objetivo dele é destruir, roubar, matar e destruir. Ele quer destruir as nossas famílias, ele quer destruir a nossa fé, ele quer roubar tudo que nós temos e que Deus tem nos dado, porque ele não fica satisfeito quando Deus começa a entrar na vida do homem, transformar a vida do homem, e entra numa comunidade, e as pessoas começam a ouvir a palavra de Deus, e as pessoas começam a se converter, entender que é preciso, né, entregar a sua vida a Jesus Cristo. Então ele não fica feliz. Então, quando começa a igreja a ter um desenvolvimento, ele com certeza vai contra-atacar. E é isso que nós vamos ver nessa manhã. Nós vamos estar estudando um pouco daquilo que Satanás, ele implanta na vida das pessoas para tentar destruir, uma igreja para tentar destruir. E com certeza é lógico, ele traz os ataques de fora, mas também os ataques de dentro. E é um cuidado que nós temos que ter, muito grande, porque os de fora, infelizmente, nós não podemos fazer muitas coisas. Nós temos que orar, pedir a Deus que realmente não haja perseguições, mas quando eles vêm, as perseguições vêm, elas vêm mesmo. Nós estamos aqui no nosso país, graças a Deus, vivendo uma certa liberdade, nós podemos pregar o evangelho, podemos fazer tudo, mas acontece que alguns países, e nós temos tido notícias disso nos nossos dias, as igrejas perseguidas, onde os cristãos estão sendo mortos, estão sendo perseguidos, igrejas destruídas, eles estão tentando exterminar a palavra de Deus, eles tentam de todas as formas destruir todas as coisas. E foi isso que aconteceu aqui, no capítulo 5, nós vemos, a partir do versículo 17, nós vamos ver esse primeiro texto. Eu vou pedir a alguém que esteja lendo. Espera aí, com o microfone. Você vai ler com o microfone. Senão não fica gravado. Até o 17. A partir do 17 eu falo quando para. E levantando-se o sumo sacerdote, todos que estavam com ele, eram eles da seita dos saduceus, encheram de inveja, e lançaram mão dos apóstolos, e o puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinava. Chegando, porém, o sumo sacerdote que estavam com ele,
convocaram o conselho de todos os anciões, todos os filhos de Israel, e enviaram ao Cássio para que lá os trouxessem. Agora pula para o versículo 28. 28. Não vos admoestamos nós, expressamente, que não ensinastes neste nome? Eis que encheis Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro aos apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, o qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com sua destra, elevou o príncipe a Salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. E nós também, ó Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Até aí. Então nós vemos aqui, primeiro, contra-ataque de Satanás. Satanás está vendo a igreja crescer, o local que eles estavam orando tremeu, os milagres estavam acontecendo, o povo estava em comunhão, estava havendo um momento especial na igreja. Satanás, ele não fica satisfeito com isso, então ele lança ali a perseguição, prende agora não só Pedro e João, como tinha prendido, e vocês estudaram sobre isso, mas agora ele prende todos os apóstolos e tranca. Mas Deus mais uma vez manda o seu anjo e liberta ali todos os apóstolos. Interessante que os saduceus, que foram os responsáveis de prender todos os apóstolos, e eles faziam grande parte do sinédrio, que era aquele conselho dos judeus que julgava as causas e tudo mais entre os judeus, eles eram os saduceus, e eles não criam na ressurreição do corpo, né, dos mortos, e eles também não criam em anjos, e de repente, para contrariá-los, Deus manda exatamente um anjo para estar libertando ali todos os apóstolos, né? E aqui nós vemos de forma muito clara que quando eles vêm questionar aos discípulos e vêm falar: olha, vamos fazer o seguinte, vocês permaneçam aí, mas vocês vão parar de falar desse Jesus, falar que nós matamos esse Jesus, que nós penduramos ele no madeiro, e vão parar de falar dele, e nós deixamos vocês soltos. E que Pedro responde, né? Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles continuam pregando, falando de Jesus, não aceitam as perseguições, e hoje muitas vezes nós não temos perseguição de ser presos, de ser lançados na cadeia, ser mortos, etc. Mas em muitos lugares nós temos sido perseguidos, para nós calarmos a nossa boca, de não falarmos. Tem locais, empregos que a gente tem, que às vezes as pessoas são proibidas, né? Eu já vi pessoas me falar: meu patrão proibiu de falar de Jesus, de falar de Bíblia lá no meu trabalho. E isso vai acontecer, é claro que vai acontecer. Em muitos locais nós somos proibidos de falar, dependendo da situação, de falar de Jesus Cristo. E aqui Pedro, ele dá um exemplo: olha, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Eu vou continuar falando de Jesus, não estou dizendo que você vai chegar lá no seu trabalho, atrapalhar toda a rotina de trabalho, mas as oportunidades na escola, no trabalho, nós temos que continuar falando. Como que nós vamos esconder uma coisa que está enchendo o nosso coração? A palavra de Deus nos diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, como o meu coração está cheio de Jesus, é a única coisa que enche o meu coração, e eu não vou falar de Jesus, não posso perder as oportunidades. E aqui nós vemos o inimigo das nossas almas tentando nos calar, e ele tenta te calar em todos os lugares que você está. Se você está cheio de Jesus,
Se você realmente a sua intenção é pregar o Evangelho, ele vai estar tentando fazer isso. É claro, se você não tem essa intenção, se você fica calado, se você não expressa Jesus onde você está, não vai haver nenhum tipo de perseguição, porque o inimigo ele persegue a igreja quando ela está tendo sucesso, e nós somos a igreja do Senhor, quando nós estamos expressando Jesus para todos os lugares onde nós estamos. Então nós precisamos estar atentos a isso, a não nos intimidar de forma nenhuma com aquilo que Satanás muitas vezes se levanta para tentar calar a nossa boca, e nós temos que ter para isso um bom testemunho de vida cristã, porque se não tivermos, como vamos falar de Jesus? Fala, Neilton. Novos Testamentos não. Muitas escolas já não fazem, já não deixam a gente adentrar para falar, nem é falar, só entregar. Sim. Aí estão apregoando aí alguma coisa que eu não entendo muito, então o Estado laico, não sei como é que está aparecendo esse troço do diabo aí. A alegação é essa, né? O Estado é laico, então não pode ter nenhum tipo de pregação dentro das escolas, etc. Mas isso aí é um benefício, uma coisa que não denigre, toda a vida aceitou, mas ele vai começar essas questões, como você está dizendo aí, que tem escolas que não deixam nem entrar mais para distribuir os Novos Testamentos, Gideões, distribuir os Novos Testamentos, não pode não deixar entrar, mas nós não vamos ficar parados por causa disso, não fica na porta da escola e distribui, na rua é público, e nós podemos fazer o que nós queremos, né? Está acontecendo conosco exatamente isso. Sim, Deus, Ele vai nos dando as estratégias, se abre as portas, tudo bem, se não, nós vamos ter a sabedoria e a graça para pregar de outro jeito. Então, nós temos que, é só não calar a nossa boca, continuar expressando realmente aquilo que Jesus Cristo colocou no nosso coração, e é importante nós expressarmos, né? Agora, além dos perigos de fora, que é o perigo que nós estamos vendo aí de uma forma velada, muitas vezes, de uma forma exaustiva, de uma forma ferrenha, como nós vemos em alguns países que estamos vendo, e temos que orar pelos nossos irmãos. Nós não estamos sendo perseguidos aqui agora, mas nós temos que orar. Nós tivemos um dia, uns domingos atrás, de oração pela igreja perseguida, só que não podemos parar num dia só, nós temos que continuar orando, porque tem muitos irmãos que estão sofrendo, sendo mortos, sendo massacrados, eles obrigam eles a negar a Jesus Cristo, tentando obrigá-los, e se não negam, eles são mortos. Então nós temos que continuar orando por essa igreja, que são irmãos nossos, que vão morar no céu com a gente, e que estão sendo perseguidos. Nós estamos aqui numa vida tranquila, e às vezes, né, eu falo sempre isso, tem hora que às vezes a gente precisa de uns probleminhas, umas perseguições, para a igreja acordar. Nós estamos muito tranquilos na nossa vida, e às vezes a gente precisa ser abalado, por isso que às vezes, oh meu Deus, porque o Senhor está mandando essa tribulação? Para a gente acordar. Quantas vezes a gente está dormindo como cristão? Nós estamos pensando só na nossa vida terrena, só nessa vida que nós temos aqui, esquecemos que isso aqui vai passar, e o que nós temos é Jesus, e nós precisamos falar desse Jesus, viver a vida de Jesus, e às vezes a gente precisa disso. Mas existem os perigos internos, e nós vamos falar desses perigos internos, porque esses perigos internos, muitas vezes são piores do que os perigos externos, né? E nós vamos falar sobre esse. Vamos aí, capítulo 5, a partir do versículo 1, quem está com o microfone, por favor, leia. Capítulo 5, a partir do versículo 1.
Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E, levantando-se os moços, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E, passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: diz-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos teus pés e expirou. E, entrando os moços, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a ele, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Até aí. Então nós vemos aqui mais um problema, agora um problema interno. O que aconteceu? O que estava acontecendo? Eles, à medida que havia necessidade, as pessoas que tinham um coração mais doador, vendiam suas propriedades e doavam. E nós vemos aqui no versículo 36 e 37 do capítulo 4, Barnabé fazendo isso. Barnabé vendeu uma propriedade e doou aquela propriedade. E foi distribuída entre os pobres. O que aconteceu? Ananias e Safira falaram que venderam a propriedade, venderam essa propriedade, só que eles pegaram parte da propriedade e esconderam. E parte da propriedade eles doaram aquilo aos pés dos apóstolos. E falaram o seguinte com os apóstolos: nós estamos doando tudo. Estamos doando tudo. O que estava acontecendo ali? Por que foi uma punição tão severa sobre Ananias e Safira? O que vocês acham? Por que uma punição tão severa sobre eles, sendo que eles estavam doando, venderam sua propriedade e doaram 50%, metade da propriedade? Por quê? Porque a mentira no meio do povo de Deus, mais o quê? Estavam roubando a Deus, né? Porque eles falaram que deram tudo, e estavam dando tudo e não deram. Mas o quê? Não foram honestos, né? Não foram honestos de forma nenhuma. E uma coisa muito importante, que Deus detesta no seu meio, que Jesus Cristo condenou muito dos fariseus: a hipocrisia. A hipocrisia, a máscara. Você viver uma vida que você faz de conta que está vivendo uma vida e na verdade não tem essa vida. Se tem uma coisa que Deus detesta no nosso meio, chama hipocrisia. Hipocrisia. Eles poderiam não ter vendido a propriedade deles, não era obrigado a vender a propriedade,
texto nenhum vê assim os discípulos falando, ó, vendam as suas propriedades. Não, aquilo veio do coração de alguns. E de repente, Ananias e Safira, eles no meio da igreja, acontecendo tantos sinais, tantos milagres, eles vêm para contaminar a igreja. E é um perigo que a gente tem que tomar muito cuidado. Por que Deus mata Ananias, daqui a pouco Safira chega e fala a mesma mentira e é morta imediatamente? Porque Deus estava querendo ensinar a igreja que com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Nós não podemos brincar com Deus. Nós temos que ser transparente. O que Deus, Ele deseja de cada um de nós é que sejamos transparentes. Eu tenho que ser o que eu sou de verdade. E se eu tenho defeitos, eu tenho que procurar corrigi-los, mas não ficar fingindo, com hipocrisia, apontando o dedo para as outras pessoas, e eu mesmo estou com aquele defeito. Certamente, Ananias e Safira, eles estavam querendo, mais do que ajudar os irmãos, aparecer, apenas aparecer. Não estavam preocupados com os irmãos, eles estavam querendo, já que a igreja estava crescendo, estava se destacando, eles viram os apóstolos, viram de repente Barnabé trazer uma oferta e todo mundo ficar encantado com aquela situação de Barnabé. Eles vêm e trazem o dinheiro. Isso é importante a gente parar, pensar, refletir, porque às vezes Deus não está matando como Ele matou ali naquele momento, mas espiritualmente a pessoa está se destruindo dia a dia pela vida de hipocrisia que está vivendo. Uma vida aqui na igreja, chega com a sua santidade, com a sua Bíblia, mas lá fora é completamente diferente o seu testemunho. As pessoas não querem saber de Jesus porque olham para a vida de Ananias e Safira. Olham para pessoas que não são transparentes, que são hipócritas, que não vivem uma vida decente com Deus. E aí, claro que a igreja, cabe à igreja, o papel da igreja, que é a questão da disciplina. Nós não temos aqui, Pedro orou ali, e aqui eles caíram mortos imediatamente. Claro que a gente não vai estar orando para ninguém estar caindo morto, mas é papel da igreja, à medida que sabe dos problemas, e o Espírito Santo revelou para Pedro, naquele momento, é papel da igreja disciplinar, corrigir aqueles que estão em erro, que estão vivendo uma vida de hipocrisia, que fazem de conta, né? Às vezes a gente faz de conta que está trazendo dízimo no altar do Senhor, e não é dízimo de verdade, é hipocrisia, nós estamos enganando quem? Pode enganar pastor, pode enganar a igreja, pode enganar quem for, mas o Espírito Santo nós não enganamos, e com isso o que está acontecendo? Nós vamos morrendo, porque espiritualmente nós vamos ficando enfraquecidos, né? Nós temos um pecado, né, e escondido, um pecado oculto, alguma coisa que não agrada a Deus. Você sabe que não agrada a Deus, mas você consegue esconder de todo mundo, mas do Espírito Santo você não esconde, por isso você está morrendo dia a dia espiritualmente, e não percebe que essa morte vai acontecendo dia a dia, e você não morreu ainda totalmente pela misericórdia de Deus, que Deus quer alcançar o ser humano. Então nós temos que parar e refletir os acontecimentos, por que Deus deixou isso escrito, por que Lucas foi um historiador,
escrevendo sobre a vida dos apóstolos, ele não escreveu só as coisas boas que estavam acontecendo, porque o Espírito Santo o inspirou para que ele escrevesse e mostrasse que no meio daquela revolução santa, onde as pessoas estavam convertendo, onde os sinais, nós lemos aqui, os sinais e prodígios aconteciam, onde os endemoniados eram libertos, onde a palavra de Deus nos diz aqui que as pessoas colocavam as pessoas até para onde a sombra de Pedro passasse, e muitos eram curados pela sombra. Tamanha influência e o poder do Espírito Santo na vida daquelas pessoas, da santidade que havia na vida deles, pela vida de oração, pela consagração no altar do Senhor. E de repente os sinais estavam acontecendo, e no meio disso tudo vem um problema gravíssimo, porque você pensa bem, ó, são crentes, e acontece isso. A palavra de Deus lá em 1 Coríntios 11, quando o apóstolo Paulo, ele fala sobre a ceia do Senhor, ele diz: por isso que existe entre nós muitos enfermos e muitos que já morreram, por participar indignamente da ceia do Senhor. Por quê? A ceia do Senhor são para os pecadores, sim, mas para os pecadores arrependidos, aqueles que se arrependem dos seus pecados. Mas se eu participo da ceia de forma indignamente, eu não estou arrependido do pecado, do meu pecado, daquilo que eu estou fazendo, o que vai acontecer? Vou morrer espiritualmente. É isso que vai acontecer. Vou ficar enfermo, porque a gente, quando tem um conflito interior entre duas coisas brigando dentro da gente, um querendo fazer o certo e outro fazendo o errado, eu sei o que é certo e eu faço o que é errado, há um conflito interior, isso adoece a alma, o corpo, nos adoece, e nós precisamos corrigir a nossa vida. A ceia do Senhor é para o pecador, sim, mas arrependido dos seus pecados. Devemos, o apóstolo Paulo diz claramente que nós devemos participar, mas não de forma indigna, porque se participarmos de forma indigna, nós vamos ficar doentes e alguns até morrem. Ele é claro nisso aí. Nós vemos um paralelo disso, quando aqui é o início da igreja e Deus pune com a morte ali. Nós vemos um paralelo disso lá com Acã, quando estava ali nascendo Nova Israel, né? O povo estava saindo do deserto, ficaram 40 anos no deserto, entraram na terra prometida, de repente eles têm uma vitória espetacular, milagre de Deus, as muralhas caem, o povo é destruído de Jericó, e Deus fala: olha, vocês não vão tocar em nada, tudo é anátema ali dentro, tudo é maldição. E o povo entra ali naquela cidade, e Acã vê ali algum ouro, alguma prata, umas vestes reais e tal, e pega aquilo e esconde, achando que Deus não está vendo. Estava escondido de Josué, estava escondido de todo o povo, e de repente, eles vão para uma batalha, e eles perdem a batalha, uma cidadezinha pequenininha, 3.000 pessoas só, não tinha muralhas, não tinha nada, e eles perdem a batalha, e alguma coisa acontece, Josué começa a chorar, e começa a clamar a Deus, e Deus mostra: olha, tem pecado no meio do povo, e eles vão procurando, Deus vai mostrando, e separa a família de Acã, e Acã confessa ali o seu pecado, mas Deus manda que haja apedrejamento, para servir de lição para o povo, que Deus, ele não tolera o pecado, ele ama o ser humano, ele nos ama, e ele está disposto, né? E ele esteve disposto a dar seu filho Jesus para nos salvar, mas ele não tolera de forma nenhuma o pecado na nossa vida, o pecado oculto, aquilo que nós fazemos às ocultas. Fala: não, o pessoal não está sabendo, ninguém está sabendo, minha família não sabe, a igreja não sabe, e está em pecado.
chama-se hipocrisia. Hipocrisia. E Deus não tolera a hipocrisia, e Ele pune com rigor. Quando nós, como igreja, nós sabemos, nós temos que tratar. Os pecados secretos a gente trata secretamente, chama a pessoa, conversa. Os pecados públicos a gente trata publicamente, né? Muitas vezes a gente chama, não há correção, temos que levar às vezes a assembleia, para que haja ou 2 ou 3 pessoas, testemunhas para aquilo. Pode falar. Sim. Esse texto, ele fala especialmente que um dia virá o juízo de Deus, né, sobre todas as pessoas, quer ser boas, querem ser más as obras, o juízo de Deus virá. Mas algumas vezes, como aconteceu ali, estava nascendo Israel, era a nação de Israel nascendo, eles iam ocupar a terra prometida, e de repente Acã comete um pecado, e ocultando de todos, Deus falando assim: olha, eu sou Deus que vê todas as coisas, eu vejo as atitudes, eu vejo como vocês agem, não adianta esconder. A palavra de Deus lá no Salmo 139 diz que se eu for ao inferno, Deus vai, se eu subir o mais alto, Deus está lá. Então onde eu estiver, o que eu fizer, Deus está vendo, e nós temos que tomar cuidado, que Deus, Ele é misericordioso, mas Ele traz o juízo sobre as nossas vidas. Deus não se brinca. Você vê que às vezes a pessoa pode levar um ano, 10 anos, 15 anos um pecado, mas uma hora virá à tona, e se não vê ainda, pela misericórdia de Deus. E Deus, Ele há de punir. Ele não gosta da hipocrisia na nossa vida de forma nenhuma. E nós precisamos levar uma vida santa. O que esse fato queria trazer para a igreja, e que traz hoje para a igreja? Porque quando o pecado entra dentro da igreja, há uma estagnação, porque Deus não pode abençoar o pecado, não pode abençoar, então há uma estagnação, o evangelho deixa de fluir, de crescer, dos milagres acontecerem. Nós queremos ver Deus agindo, as pessoas se convertendo, as pessoas se batizando, as pessoas vendo as suas orações serem respondidas, os milagres acontecendo, os sinais que acompanham acontecendo no nosso meio. Nós precisamos, e temos visto, graças a Deus, mas nós temos que ficar satisfeitos? Não. O que está faltando? Talvez mais oração, mais palavra, seguir a palavra, tratar melhor o pecado no nosso coração. E às vezes nós temos sido um impedimento para o evangelho estar deslanchando e crescendo. Porque quando eu chego no lugar onde eu trabalho, e eu falo de Jesus, mas o meu testemunho é péssimo, o que vai acontecer? Nada. As pessoas vão olhar e aí achar, para quê servir a Jesus desse jeito? Fala uma coisa e vive outra. Então nós precisamos realmente parar e pensar. E o diabo, ele assim, não mudou as artimanhas dele, não muda nunca as artimanhas, ele não tem criatividade nenhuma. A forma dele parar a igreja é exatamente isso. Ele coloca o pecado, ele traz a divisão, quando nós estamos divididos, ele coloca heresias no nosso meio, gente pregando o que não é Bíblia, o que não é a palavra de Deus, e isso tudo vai impedindo da igreja a avançar. Agora, quando a igreja é um só coração,
uma só alma. Quando a igreja se preocupa com os necessitados, com aqueles que estão lá fora caídos, com aquele que está passando necessidade, com os órfãos e as viúvas, quando a igreja está preocupada com isso, está fazendo a obra como ela tem que ser feita, o evangelho vai crescendo, crescendo. Não tem jeito, porque é o Espírito que acrescenta a igreja aos que hão de ser salvos. Nós só pregamos, nós só falamos, nós só damos testemunha, nós só oramos, nós fazemos a nossa parte. Quem vai lá e busca o pecador, que convence ele da justiça e do juízo, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, e nós temos que entender isso. Agora, quando nós estamos fazendo a nossa parte, bem feita, estamos aí, tendo comunhão, oração, nós acreditamos no poder da oração, de verdade, as coisas vão acontecer, com certeza. Não há nenhuma preocupação em metas, bater metas, você tem que crescer, esse ano nós temos que crescer 10%, 20%, isso é coisa de empresa, o organismo igreja não se preocupa com isso, o organismo igreja preocupa-se em orar, ter a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, pura e simples, o evangelho, as boas novas de Jesus, ter vida no altar, ajudar os carentes, os órfãos e as viúvas. É isso que a igreja tem que se preocupar, fazer a sua parte. O resto, deixa o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai fazendo isso de uma forma maravilhosa. Quantas vezes, a igreja começa a crescer, de repente entra alguém no nosso meio, trazendo uma seitazinha, uma heresia, querendo trazer divisão no nosso meio, coisa que não é palavra de Deus. Eu acho, eu penso, não tem que pensar nada, nós temos que ficar com a palavra de Deus, é o que a palavra de Deus diz, ela diz dessa forma, e nós temos que obedecer. Quantas pessoas trazendo para o nosso meio o espírito de Ananias e Safira, que corrói a igreja, que destrói a igreja, que impede a igreja de crescer. Por isso Deus foi tão taxativo naquele momento e puniu com rigor Ananias e Safira, porque aquilo seria um grande impedimento para a igreja crescer. E outro problema que nós vemos aqui, antes de passar por esse outro problema, nós vemos aqui quando os discípulos estavam para ser presos, Gamaliel, que era um homem culto, erudito, ele não era da seita dos saduceus, ele era um fariseu. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, nós vemos Paulo dizer isso, e ele era um grande orador, e um grande conhecedor do Antigo Testamento. Ele traz aqui, num momento, quando eles queriam prender os discípulos, ele começa a citar alguns homens, do passado, que levantaram alguma seita, e aquela seita não foi para frente, quando eles morreram. E por isso Gamaliel fala, se esse negócio é de Deus, vai para frente, mas se não é de Deus, vai parar como parou. Eles começaram a falar, continuaram falando, depois que o líder deles morreu, acabou, no capítulo 5 você vê isso aí, de forma clara. E aí, só que Jesus não é um qualquer líder, Jesus morreu, mas ele continua vivo no nosso meio. Então nem tudo, tem gente que acha o seguinte, o que não é de Deus não vai crescer. Esse conceito de Gamaliel é completamente errado. Nós temos visto seitas crescendo aí de uma forma assustadora, Nós vemos aí o islamismo, que é uma seita que contraria tudo
não é que Jesus Cristo veio pregar. Então tudo que vai contra a palavra de Deus, que não tem Jesus como único Salvador, para a gente é considerado como seita. Então é seita o islamismo, e o islamismo está crescendo de forma assustadora. Então esse conceito de Gamaliel coloca aqui, e Lucas deixa registrado, ele não tem nada a ver realmente com os conceitos verdadeiros. Tem muita seita crescendo aí, tem muita gente indo atrás de conceitos errados, coisas que não estão na palavra de Deus. Então não tem nada a ver. E outro problema que aconteceu está no capítulo 6. Capítulo 6. Passa o microfone para alguém ler. Versículo 1 em diante. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituímos sobre estes importante negócio. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número de discípulos, e de grande parte do sacerdote obedecia à fé. Até aí. Então nós vemos aqui que de repente surge um problema interno. Nós temos problemas internos. À medida que a igreja cresce, os problemas vão aparecendo. Vai aparecendo. Os problemas, eles vão surgindo. Aqui foi um problema o seguinte: começou a ter um problema em suprir a necessidade dos pobres, das viúvas ali. As viúvas que eram judeus estavam sendo supridas, mas dos helenistas, ou seja, os judeus, os cristãos helenistas, elas não estavam sendo supridas, e começam uma discussão: espera aí, está dando privilégio para o outro grupo, porque só porque elas são judeus legítimos, enquanto que as viúvas dos helenistas não estão sendo supridas. Começa a surgir um problema, e aí aquela discussão, e a briguinha ali dentro da igreja, e tal, e de repente, os discípulos têm uma grande ideia, inspirada pelo Espírito Santo. Ele falou: olha, não está certo, nós temos que dedicar a oração e a palavra. Essa é a função principal nossa, de quem está pregando a palavra. Então nós temos que instituir homens cheios do Espírito Santo, não é qualquer pessoa, homens cheios do Espírito Santo, gente que se importa com a obra de Deus, gente que ama Jesus de verdade, para cumprir essa função, para a gente não distrair, não sair distraído. Então hoje, o que acontece? Às vezes começa uma igreja pequena. Nós um dia começamos uma igreja pequena, era bem pequenininha. Então o pastor tinha condições de preparar a palavra, de fazer uma cesta para uma família que estava precisando, porque era uma família só e tudo. Então era muito mais tranquilo para tudo acontecer. A visitar dentro do mês todas as famílias, tinha 5, 6 famílias, então visitar dentro do mês 5, 6 famílias, até todo mês daria para visitar. Só que começam a surgir os problemas, a igreja cresce, a igreja vai
chegando mais gente, o número das pessoas. Muitos dos problemas a gente nem fica sabendo das pessoas. Então, o que a igreja tem que fazer? Tem que trazer a solução para isso. Agora, como é que nós vamos dar a solução para isso? O líder, vamos dizer eu agora, falar, o pastor, visitar todo mundo, fazer cesta para todo mundo, saber do problema de todo mundo. Vocês acham isso possível? Se fosse só esse grupo aqui, você acha isso possível? Impossível. Não é possível isso. Então, o que a gente tem que ter de solução? Eles tiveram a solução naquele momento ali. Esse é o problema. Nós não podemos distrair da palavra e da vida de oração. Se nós ficarmos só correndo atrás de fazer cesta para os outros, de suprir a fome dos outros, o que vai ser? Do estudo da palavra, da gente preparar a palavra para pregar para as pessoas, e de estar orando, ter tempo de oração, o que vai acontecer? Então, os problemas vão surgindo, nós temos que ter a solução para os problemas, e não podemos distrair da nossa função. E aqui eu falo para os pastores, e também, vamos dizer, para os diáconos. Se os diáconos fugirem da sua função, quiserem exercer uma outra função, que não é a função deles, o que vai acontecer? A distração. E eles não vão fazer o trabalho deles bem feito. Se o professor de escola dominical não se preparar bem para estar dando a sua aula e tudo mais, o que vai acontecer? Se ele ficar preocupado com um tanto de coisa, não tive tempo de preparar a aula, vou falar de qualquer jeito lá, nem lê a lição, nem estuda, nem se prepara, o que vai acontecer? Então, nós temos que entender que à medida que a igreja ela cresce, os problemas surgem, e os problemas surgem, e nós temos que resolvê-los. E uma igreja maior, vamos dizer lá, Batista Lagoinha, em Belo Horizonte, são outros problemas maiores que a gente. Então, o que eles têm que fazer? São as células lá que nós temos, os núcleos hoje, também para ajudar nisso, para que as pessoas sejam conhecidas, que elas vão até ali, fiquem, tenha gente que ora por elas, que importa com elas, que sabe das necessidades delas, e se não consegue resolver, traz até o pastor para tentar resolver. Então isso tudo são estratégias que Deus vai dando à igreja à medida que há o crescimento, e algumas crescem de uma forma, outras de outra, outras dividem em igrejas menores, outras ficam grandes e fazem, mas Deus vai dando as estratégias, mas uma coisa é certa, o diabo ele fica doido para distrair a gente da função que Deus nos colocou. Ele fica tentando distrair. Se eu ficar ocupado a semana inteira com a administração da igreja, todos os orçamentos que tem que acontecer aqui, o ar-condicionado está funcionando, se a luz está funcionando, todas essas questões, o que vai acontecer? Não vou ter tempo para preparar a palavra, não vou ter tempo para orar, para consagrar a minha vida. Então, a igreja cresceu, as pessoas vão tendo as suas funções, e elas devem exercer suas funções bem feitas, para que não haja peso no ombro das outras, e não haja distração no principal, naquilo que é a função de cada um. Então nós temos que tomar cuidado, para que Satanás ele não venha roubar o que é o principal. Não adianta nada nós ficarmos cheios de atividades, muitas atividades na igreja, e não termos oração. A oração é fundamental. Não adianta nós enchermos esse lugar de pessoas e não termos o alimento para elas saírem desse lugar saciadas, esclarecidas, conhecendo a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz de verdade. No livro de Atos, nós vamos ver mais na frente, tem um capítulo só também sobre isso, falando sobre uma igreja
que foi mais nobre do que a outra. Por quê? Porque eles liam a palavra e questionavam o apóstolo Paulo. "Ó, Paulo, mas a palavra aqui diz assim, assim, assim." E o apóstolo Paulo explicava para eles o que estava acontecendo. Nós precisamos não nos distrair com as questões. Você tem seu trabalho, você tem sua família, tudo é importante, mas que você cuide da sua vida espiritual, que você tenha a sua vida de oração. Não deixe o inimigo entrar e destruir isso que é tão essencial. Eu estou tão sem tempo, que essa semana não tive tempo para ler a Bíblia. Você fica uma semana com fome? É isso que você está dizendo. Passei uma semana em jejum, com fome. Quando eu não leio a palavra uma semana inteira. Quando eu não tenho tempo de orar, conversar com Deus. Eu não tive tempo de orar, fiquei tão ocupado. Podemos ter as nossas ocupações, nós podemos ter uma agenda cheia, mas não podemos deixar que a distração do trabalho, a distração do lazer, a distração de qualquer coisa que venha roubar o nosso tempo com Deus. Era uma palavra para os discípulos aqui, mas é uma palavra para a gente hoje, para nós aprendermos que quando vier os problemas, nós temos que ter a solução para eles, e eles vão surgir na medida que cresce a igreja, vão surgir os problemas. Precisa de mais pessoas trabalhando, mais pessoas engajadas na obra, mais estratégias que Deus vai nos dando. Interessante que aqui os 12, no versículo 12, diz o seguinte: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Olha que coisa maravilhosa. A decisão não foi de Pedro, isso não foi só dos discípulos, dos apóstolos. Eles chamaram a comunidade e falaram: nós estamos com um problema aqui, nós temos que resolver. E que bom é a gente poder resolver os problemas com as pessoas que estão envolvidas naquele problema. Se é um problema que está acontecendo nos atalaias, reunir os atalaias. O que nós podemos fazer para... Outro dia nós estávamos tendo uma reunião dos atalaias mesmo. Nós temos esse problema, o que nós podemos fazer para resolver? Um dá uma ideia, outro dá outra ideia, vamos fazer assim, vamos fazer assado, e pronto. Nós temos todos os meses aqui reunião da liderança, de todos os líderes de departamentos. Por quê? Porque todos nós, às vezes surge um problema. Na última reunião surgiu um problema, o que nós vamos fazer? O que nós podemos fazer? E já houve irmãos que trouxeram alguma solução, que ajudaram na solução do problema. Por quê? Porque nós temos que ter o envolvimento da comunidade. Você faz parte disso aqui. O problema está aqui, não é você falar: o pastor resolve, não. Você faz parte. Você tem que ajudar a resolver. Até porque Deus deixou diversidades de dons. Cada um seu chamado com ministérios diferentes. Sim. Cada um faz aquilo que lhe é proposto na obra de Deus, mas com o dom que Deus deu para ele. Nem todo mundo tem o dom de pregar, tem o dom de orar, todo mundo tem que orar, né? Tem que pregar. Eu estou falando no dom específico para isso. Outros têm o dom de visitar, outros têm o dom de trabalho de serviço. Eu não posso fazer, eu não tenho o dom da cozinha. A Zezé tem, aí eu vou orar pela Zezé e ajudar a Zezé. Mas digamos que eu tenho o dom de visitar. Então, cada um trabalha na obra como um corpo, mas fazendo aquilo que Deus chamou especificamente para aquilo. Sim, por isso que o próprio apóstolo Paulo vai colocando lá na igreja de Coríntios exatamente isso. Ele falou: tem dons diversos, serviços diversos, e cada um fazendo a sua parte, cada um não distraindo, não ficando distraído e exercendo a sua parte. Olha, a igreja vai funcionando. Nós estamos agora aqui passando essa escola dominical ao vivo.
Se não fosse essa turma aqui filmando, a turma lá da mesa, a turma lá que está lá dentro, que ninguém nem está vendo trabalhando, que está cortando, fazendo os cortes e tudo mais, para que a palavra chegue nos corações, nas pessoas que estão ouvindo, que bênção. Agora, se fosse para eu fazer isso, não ia dar certo. Eu não tenho a capacidade nem isso para isso. Deus me colocou em outra função. Eu não posso distrair na minha função, naquilo que Deus colocou para que eu faça. Então nós temos que entender os problemas, eles têm que vão surgir à medida que a igreja cresce. Os problemas vão surgir. É cada dia mais problemas. Nós oramos para a igreja crescer e temos que orar porque são almas que vão sendo salvas. Gente, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então tudo que nós fazemos aqui, que estamos fazendo, é para que almas sejam salvas, porque Deus ama almas e nós devemos amar as almas que estão perdidas. E tudo é feito para a honra e glória do Senhor, para que essas almas sejam alcançadas, porque um dia eu fui alcançado, e eu glorifico a Deus, porque alguém pagou um preço, alguém, surgiu uma igreja, um trabalho, e aquele trabalho foi alcançando e falando de Jesus para as outras pessoas, e aconteceu. E às vezes acontece problema, nós já tivemos um problema no passado, aqui, que nós éramos daquela pilastra para trás, aquela pilastra lá para trás, a igreja foi crescendo, crescendo, começou gente no domingo à noite ir embora, porque não tinha lugar para sentar. Problema, o que nós vamos fazer? 2 cultos, não sei o que, vamos orar. Começamos a orar, e Deus nos deu esse terreno aqui, que era uma casa, e nós ampliamos a igreja. Agora nós temos espaço para crescer, mas um dia vai chegar, esse problema vai acontecer de novo em nome de Jesus, porque nós queremos ver almas sendo salvas, resgatadas, famílias restauradas pelo poder de Jesus Cristo, e nós acreditamos nisso, e acreditamos que Deus vai fazer isso, que são problemas, vão acontecendo, as igrejas vão tendo, cresceu, tem que ampliar, tem que construir templo, isso é dinheiro, isso é questão, nós temos que fazer isso, surgem novos ministérios, e a gente tem que ir dando as soluções. Agora, nós temos que tomar o cuidado de não distrairmos com muitas coisas e deixar o principal. O principal. Mesmo aqueles que eram para distribuir as cestas ali para as viúvas, o que Deus falou? Homens cheios de sabedoria do Espírito Santo, gente que quer fazer a obra de Deus, que ama a obra de Deus de verdade. É isso que tinha que escolher. E nós temos exemplo de alguns desses aqui, ó. Filipe pregou o evangelho em Samaria, muitas pessoas se converteram, fez um bem tremendo. Estevão, nós vamos estudar sobre a vida de Estevão, primeiro mártir, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Então, pessoas especiais. E você acha que por fazer essa tarefa eles não tinham vida de oração? Sim, mas a função principal não era essa. Eles não precisavam estar preparando a palavra, não era essa. A função deles era pregar o evangelho também, falar de Jesus e etc, mas fazer a função deles era suprir a necessidade das pessoas. Então nós precisamos entender que funções que nós temos, e todas elas são importantes dentro do corpo de Cristo, eu falo sempre isso, nós precisamos, para nós termos essa aula, tem professores de crianças que estão dando paz aos pais que estão aqui, ó. Você está assistindo aqui tranquilo, porque tem alguém dando aula para o seu filho lá, ó, e com amor e dedicação. Que bênção, ore por eles, para que eles possam estar trazendo um ensino bom da palavra, que as crianças cresçam no conhecimento, na graça de Jesus mesmo, Vocês estão tendo a tranquilidade aqui, porque estão ali os
atalaias, organizando tudo. Você chega lá, o banheiro está limpo, né? Porque eles têm as faxineiras aí, mas na hora do culto eles que estão revisando, olhando todas as coisas. Que bênção! Nós termos o corpo de Cristo, e são as soluções que Deus vai nos dando, a criatividade, para que todo o corpo bem ajustado cresça, desenvolva, seja uma bênção onde ele estiver. Então eu espero que você pense sobre isso, os problemas de fora, as perseguições que vêm, e elas continuam aí, veladas ou diretas, mas elas estão aí. Muitas vezes a gente não entende muito bem, porque não temos perseguição de morte aqui no nosso meio, mas temos perseguição na escola, no trabalho, de impedir a pregação do Evangelho. Nós temos os problemas também de fora, da hipocrisia, do pecado no nosso meio, e dos problemas que vão surgindo, e que nós como igreja temos que dar a solução para que o Evangelho continue sendo pregado. Queria que você fechasse seus olhos neste momento e pensasse sobre aquilo que você ouviu nessa manhã. Uma grande bênção a gente poder contribuir com a obra do Senhor. Nós não podemos imaginar o que nós vamos receber de Jesus se fizermos sinceramente a obra dele quando chegarmos no céu. Ele vai estar galardoando aqueles que são sinceros na sua presença e que fazem a obra dele com dedicação e amor. E nós vamos orar. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu grande e excelso nome. Te agradeço, ó Deus, porque o Senhor tem sido tão bom e tem nos dado o privilégio de fazer a tua obra. Senhor, nós pedimos que a tua igreja possa crescer saudável. Sabemos que perseguições podem vir, mas que possamos dizer como os apóstolos disseram: convém obedecer a Deus e não aos homens. Senhor, sabemos que problemas internos surgem, problemas do crescimento e problemas, Senhor, do pecado, que pode trazer transtornos à tua igreja, mas nós lhe pedimos, ó Pai, dai-nos a sabedoria para tratar dos pecados e dai-nos estratégias para, Senhor, dar solução naqueles problemas que vão surgindo no dia a dia. Peço isso, Senhor, na certeza que o Senhor tem nos dado esse privilégio de fazer a tua obra, cada um de nós, e eu te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém.